Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, né? Voltando ao nosso canal nessa segunda-feira. Hoje é um dia 1º de junho de 2026, tempo voando, né? A janela para a esquerda tentar trabalhar a campanha está encerrando, porque agora vai entrar a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo a gente vai ver muito verde e amarelo por aí. Isso já incomoda o pessoal da esquerda, viu? Eu vi o Lula dizendo que a esquerda tem que reinventar, né? Se reinventar para poder usar as cores da seleção. Eles estão enciumados, né? Por isso que eles queriam, mas não conseguiram, né? As tais camisetas vermelhas do Brasil. Está incomodando demais a esquerda. Mas vamos lá. Bom, todo mundo que acompanha o nosso canal sabe do acordo em comum que eu vivo dizendo aqui, que existe entre o Trump, o Vladimir Putin e o Xi Jinping, com o objetivo, né, de derrotar os oligarcas globalistas, os donos do mundo, o bloco de financistas, né, que querem impor aí a chamada non para o mundo inteiro, né? Eles têm um acordo. O que é o acordo? É a divisão do mundo em áreas de influência. Volto a repetir, por isso que agora, depois da visita do Trump a Pequim, ele vem dizendo que não tem que se meter, né, com a independência de Taiwan, que ele é contra e etc., né? Ou seja, ele já está aí se comportando depois do acerto aí com o Xi Jinping, e o Partido Comunista vai ter que retirar os pés aqui da América Latina, né? A gente já está bem desenhado aí, tá? Mas agora nós estamos descobrindo, né, que a China está construindo uma fortaleza nuclear no deserto em Xinjiang. E por que eu estou falando disso agora? Porque eu já cheguei a dizer no nosso canal que eles têm um acordo em comum para derrotar os globalistas, né? Mas que eles iriam lutar para sair na frente para ver quem dominaria essa nova ordem global, né? Onde teriam aí 3 grandes players, Estados Unidos, Rússia e China, com as suas respectivas áreas de influência e os seus respectivos quintais. Eu disse para vocês, e mantenho, que um dos ramos de atividade mais importantes nessa nova corrida, né, dessa nova Cold War, essa nova Guerra Fria que está se abrindo, né, é a inteligência artificial. Quem tiver inteligência artificial melhor vai dominar o mundo, né? Por isso que o Donald Trump está trabalhando de maneira impecável com as Big Techs. Ele não quer que mexa com as Big Techs, menina dos olhos da economia norte-americana. Mas também a força e o aparato das armas é muito importante, né?
E a China agora, para mostrar força, está construindo uma fortaleza nuclear no deserto, um deserto de Taklamakan, na província de Xinjiang. Então é assim, já começam a mostrar os dentes um para o outro, Estados Unidos e China. Na minha opinião, eu acredito que nesse novo modelo, né, da humanidade, esse novo mundo que está surgindo agora, onde você vai ter os três grandes players, né, com pouca influência dos donos do mundo a partir de agora, né, eles estão perdendo todas as batalhas. Vocês perceberam que o Fórum Econômico Mundial meio que se recolheu, né? Ninguém mais vê na mídia aí o Klaus Schwab, ou a pessoa que assumiu o cargo dele, ou o Dr. Harari, não vê mais, né? O próprio Larry Fink agora está junto com o Donald Trump, mudou de lado, né? Então, assim, esse mundo novo vai ter menor influência das grandes dinastias, os Rothschilds, os Rockefellers, né? Pelo menos esse seria o objetivo dos três grandes, né? Do Trump, do Putin e do Xi Jinping. E a China agora está construindo essa fortaleza nuclear, né? Eu peguei essa matéria que saiu lá no TOT 3126, ele traduziu uma matéria da Reuters, né? E o que ele diz aqui, ó? Em um remoto deserto chinês, um vasto complexo militar está tomando forma, que, segundo alguns estudiosos de segurança, parece ter sido construído para garantir que nenhum primeiro ataque americano ao arsenal nuclear chinês possa prejudicar de forma confiável a capacidade de Pequim de revidar. O que isso significa? Eles não confiam um no outro, né? Embora tenham esse acordo, Trump e Xi Jinping não depositam mútua confiança no outro. A gente viu com aquela cena, né? Os americanos voltando de Pequim também deixaram todos os presentes que ganharam no aeroporto, não entraram com os presentes no avião. Então existe sim uma desconfiança, né, dos dois governos, chinês e norte-americano, né? Os mísseis nucleares da China já podem atingir qualquer cidade dos Estados Unidos. Olha lá o perigo. Agora, imagens de satélite analisadas pela agência Reuters mostram que Pequim está construindo uma extensa rede de plataformas de lançamento, uma rede de bunkers, e nós de comunicação, né? Para eles entrarem em contato uns com os outros, perto dos silos nucleares isolados que abrigam os mísseis de maior alcance do exército chinês, né? Então, assim como fotografias de satélite mostraram para o presidente norte-americano lá em 1962, que era o John Kennedy, que os cubanos estavam trazendo mísseis ali da União Soviética para montar bases em Cuba, né, próximo a Havana, e gerou aquela crise ali dos 13 dias que abalaram o mundo. Agora, os satélites da agência estão descobrindo que a China está montando secretamente, agora já não é mais tão secreto, toda essa rede defensiva aí no deserto, né? Ele prossegue. A China construiu mais de 80 plataformas de lançamento e 3 instalações em forma de octógono em seu remoto noroeste, perto do campo do silo nuclear da cidade de Rami. As imagens que a agência Reuters conseguiu revelam mais de 80 plataformas para possível uso pela frota crescente de lançadores de mísseis móveis e baterias de defesa aérea da China. Eles também mostram instalações que podem servir para a guerra eletrônica, comunicações via satélite e operações de comando, de acordo com 3 analistas de segurança que avaliaram as imagens para a Reuters. A escala de construção, que não havia sido relatada anteriormente, a China está escondendo isso direitinho, né? Tentando pelo menos, aponta para uma expansão muito abrangente da infraestrutura reforçada chinesa para proteger e operar as forças nucleares terrestres que eles têm lá no país, na China. A China se preparando para um evento nuclear, ó.
Em conjunto, a rede sinaliza uma atualização significativa nos esforços de Pequim para garantir a capacidade de segundo ataque nuclear, ou seja, se ela for atacada, ela sobreviveria e conseguia fazer um outro ataque nuclear, né? No entanto, ressaltando a intensificação da competição nuclear com os Estados Unidos, à medida que as tensões aumentam sobre questões como a soberania de Taiwan, que eu disse para vocês aqui no início do áudio, o Trump meio que abriu mão de tentar defender a soberania de Taiwan. A gente já sabe que ele estava muito preocupado com a questão dos chips, né, que eram fabricados em Taiwan, porque a indústria da informática, principalmente da inteligência artificial, iria precisar desses chips, né, da NVIDIA, que já está se mudando de lá. Então ele não tem muita preocupação com o território em si, mas com o comércio dos chips, né? Então segue aqui o texto. Uma das dezenas de plataformas de concreto, como são vistas em imagens comerciais de satélite. Para quem tiver interesse, lá no site, no TOT 3126, tem as fotografias aéreas que a agência Reuters conseguiu, né? As fotografias de satélite. Então vocês veem que nada mais é tão escondido, né? Tanto que o projeto nuclear iraniano, né, que foi descoberto pelo Mossad israelense, é feito escondido dentro de montanhas, no deserto, em bases subterrâneas, né? A China, que colocando o negócio exposto, aberto, óbvio que os satélites iriam descobrir. Fotografias de satélite são muito perigosas. Para quem não sabe, né? Ou quem não assistiu aquele filme A Hora Mais Escura, o Bin Laden foi localizado no Paquistão, né, por conta de movimentos que o satélite percebeu, né? Uma analista da NSA, tem até a história disso nesse filme, ela percebeu que tinha uma pessoa, né, que se escondia de imagens de satélite, e ela começou a desconfiar que poderia ser o Bin Laden, né? Então é poderosa a capacidade desses satélites de conseguir imagens aqui da Terra. Bom, basta você entrar aí no Google, aquele Google que mostra, né, as ruas, você vê o teto da sua casa no Google, que é tudo imagem de satélite, né? Quem gosta de assistir aquelas séries que envolve a CIA, as agências, né, o 24 Horas, o Homeland, consegue entender a capacidade que eles têm de visão, né, de enxergar as coisas com esses satélites. Bom, se eles tinham já em 1962, na época lá dos 13 dias que abalaram o mundo, então o que dirá agora, né? 60 anos, mais de 60 anos depois, né? Então, ó, aí eles dizem aqui, podemos ver que essa infraestrutura chinesa está sendo construída em grande escala, cobrindo milhares de quilômetros quadrados de deserto, né, ó. Então, e quem disse isso é um pesquisador adjunto de um think tank chamado Pacific Forum no Havaí. Eles descobriram. Dependendo das capacidades precisas, ele disse, estamos buscando um aprimoramento e diversificação consideráveis de toda a capacidade de dissuasão nuclear estratégica da China. Isso pode colocar efetivamente os americanos de barbas de molho, né? Não dá para brincar. Muita gente, né? Eu vejo muita gente escrever aí que não tinha que fazer acordo com a China. Pessoal pensando de maneira ideológica, né? Óbvio que o Trump vai pensar de maneira estratégica, militar, né? Como é que você vai deixar a China de fora com toda essa capacidade que eles têm? Não dá, né? Não tem jeito. Eu digo de fora de um acordo, né? Ó, a acumulação nuclear da China está entre as facetas mais examinadas da modernização militar do presidente Xi Jinping, por causa do que alguns diplomatas estrangeiros descrevem como a falta de transparência de Pequim e os esforços dos Estados Unidos para envolver a liderança chinesa em suas capacidades e intenções nucleares em evolução, né? Um dos pilares da doutrina da China é sua política de nunca o primeiro uso,
o que significa que suas forças não iniciariam uma troca nuclear, elas apenas responderiam, seria uma doutrina de segundo ataque, como eles dizem aqui, né? Mas alguns diplomatas e analistas ocidentais de alto escalão, muito provavelmente americanos ocidentais, ele diz aqui americanos, né? Dizem que a China o faria possivelmente recorrer a uma coerção nuclear, limitando o envolvimento externo num conflito sobre Taiwan. Por isso que os americanos vão acabar não se metendo nesse problema aí entre China e Taiwan, né? Xi Jinping, esse mês, lá no encontro com o Trump, o avisou que a má gestão dos desentendimentos entre os seus países sobre Taiwan, que a China reivindica como seu território, poderia levar a relação entre os dois países, Estados Unidos e China, a um lugar muito perigoso. A China leva muito a sério a questão de Taiwan, né? O governo de Taiwan rejeita a reivindicação de soberania chinesa, porque Taiwan eles não querem viver como modelo chinês, eles têm um modo de vida democrático ocidental. Foi o que ocorreu com Hong Kong a partir de 1997, né, quando os ingleses meio que abandonaram o controle da ilha e os chineses ali da ilha de Hong Kong tiveram 10 anos para se adaptar, não é? 20 anos para se adaptar, tanto que na Olimpíada ali em 2017, se eu não me engano, ainda tinha, né? Ainda foi em novembro de 1997 a entrega do poder. Então, no meio do ano de 2017, a Olimpíada ainda tinha, para quem reparar, aquela Olimpíada que foi no Brasil, né? Ainda tinham delegações separadas da China e de Hong Kong. Agora não mais, né? Aquele ano já unificou. E teve muita briga, muita passeata, protesto em Hong Kong, porque eles não queriam viver sob a batuta do Partido Comunista Chinês, não teve jeito, né? A mesma coisa vai acontecer com Taiwan, né? Os Estados Unidos não vão se meter, ainda mais, né, por conta dessa divisão natural aí de áreas de influência que eles fizeram do mundo, né? O Ministério da Defesa da China não respondeu a perguntas sobre o seu programa nuclear e os desenvolvimentos revelados nestas imagens de satélite. O Pentágono disse que não comentaria sobre assuntos relacionados à inteligência militar. A nova infraestrutura chinesa no deserto, né, está centrada em 2 instalações em forma de octógono, construídas nos últimos 6 anos no leste de Xinjiang. Né? Imagens de satélite mostram que as estruturas octogonais contêm alojamentos para pessoal e também para grandes veículos militares. Todas elas são ladeadas por bunkers blindados e áreas fortificadas de armazenamento de armas, bem como aeródromos e estações ferroviárias que ligam os octógonos aos silos nucleares em Rami. E eles já estão fazendo exercícios, olha aqui, ó, exercícios envolvendo grandes veículos militares ocorreram ao redor do octógono norte neste mês e durante abril. Mostram as imagens. Também são evidentes em imagens recentes grandes tendas, né? O que 2 analistas disseram que parecem ser locais de lançamento camuflados, escavados no deserto, alguns com baterias de mísseis de defesa antiaérea, né? Os chineses estão se preparando, fazendo exercícios, né? E criando todo esse esforço, eu diria, de guerra nuclear, né? A extensão da rede defensiva perto dos seus silos diferencia potencialmente a China das outras grandes potências nucleares, os Estados Unidos e a Rússia, cujos estoques de ogivas e armas implantadas excedem em muitos de Pequim. Dependem de uma combinação de grande número de silos, seu relativo isolamento e construção reforçada para impedir um primeiro ataque, em vez de ampla defesa antimísseis, né? A escala do que está surgindo no deserto lá no noroeste da China deixou até analistas experientes muito surpresos. Ó. Um analista chamado Christensen, né? Ele
Ele disse assim: nunca vi nada parecido. É um esforço extraordinário, né? O que significa isso? Aquela minha teoria de que eles já estão mostrando as garras um para o outro. Ou seja, a nova, ela não vem trazendo paz, né? Como muita gente fala, vai trazer a paz. Esqueçam. Isso aí é um devaneio. A nova veio trazer, de uma certa maneira, uma possibilidade dos donos do mundo não darem mais as cartas, ou a influência deles se tornar muito menor. Isso não significa que a tensão de uma guerra fria entre Estados Unidos e China vai acabar. Entre Rússia e Estados Unidos, entre Rússia. Isso não vai acabar, né? É um novo momento da história da humanidade que, pelo menos, né? Eu digo pelo menos, eu acredito, eu posso estar errado também, mas eu acredito que só o fato da gente não ter mais tanta influência, né, ou que a influência desses donos do mundo, dos cartéis financeiros, sejam menores, na minha modesta opinião aqui, já é um grande avanço para a humanidade, né? Porque eles sempre manipularam tudo. A China ficou desse tamanho e está desse jeito por causa deles, né? E eles acreditavam que o Partido Comunista Chinês iria ficar embaixo do guarda-chuva deles, né? Que eles não iriam se rebelar. Tanto que você vê aí o George Soros, há algum tempo atrás, agora está muito velho, né? Deve estar acamado, está com 96 para 97 anos, mas alguns poucos anos atrás ele estava aí tweetando, falando mal do Xi Jinping, né? O que ele queria? Que o Xi Jinping obedecesse ele. Você cria um filho, vamos dar um exemplo assim, você cria um filho e quer que o filho fica na tua obediência? Não. Você criou um filho, uma hora ele vai atingir a maioridade e vai para o mundo. A mesma coisa aí, o Partido Comunista Chinês atingiu, o que a gente pode dizer, de maioridade capitalista selvagem, eles gostaram de ganhar muito dinheiro, né? E eles não vão largar o osso de jeito nenhum. Então é aquela velha máxima, né? Os globalistas criam um leão no quintal e acham que o leão vai obedecê-los, né? Isso é um erro colossal. Então é assim, ao que parece, esse novo modelo que está chegando na humanidade não vai trazer paz alguma, mas vai manter a humanidade um pouco mais distante da influência dos nefastos banqueiros financistas. Pelo menos é o que está se desenhando. E a nossa preocupação aqui no Ocidente é sempre com quem vai estar dando as cartas nos Estados Unidos, né? Quem vai estar no centro de poder decisório lá de Washington, né? Quem estiver lá vai determinar os rumos para onde vai o continente americano inteiro, né? Enfim, pelo menos temos agora o escudo das Américas. Vamos ver como ele vai se comportar. Gente, então é isso aí. Vocês viram, né, que o candidato, agora mudando de assunto, lá da Colômbia, o Spraela, uma coisa assim, está em primeiro lugar, né? As pesquisas diziam que ele estava em segundo lugar, né? As pesquisas, ele está em segundo lugar, 39%, aí ele apareceu em primeiro com 44%, né? E o outro, que eles diziam que estava em primeiro, o esquerdista, em segundo lugar. Agora vão disputar o segundo turno. E detalhe, né? Toda a direita vai se unir em torno da candidatura aí do Spraela. Ele tem um nome estranho, que é breve. Então a América Latina realmente em pouco tempo vai se libertar aí dessas pessoas. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado. Por favor, colabore com esse canal. Agradeço todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso trabalho. Disponibilizo sempre uma chave de Pix e o número da conta no Bradesco, tá? E quem puder ajudar, agradeço imensamente. Um excelente mês de junho para todos vocês. Eu volto amanhã. Muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.